Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos acompanhando aqui em mais um programa do HNcast, onde nós trazemos convidados incríveis que trazem dicas maravilhosas sobre desenvolvimento humano, empoderamento e como você pode transformar a sua vida utilizando algo que você já nasceu com ela, que é a sua mente. Nós estamos aqui hoje com uma mulher maravilhosa, incrível, que passou por um processo de transformação e que vai passar e transmitir para você também muito do conhecimento que ela adquiriu durante sua trajetória. Então, Gica, seja muito bem-vinda aqui ao programa conosco hoje. Obrigada, Ismael. Obrigado pelo convite. Fazer um podcast também é um trabalho de autoconhecimento. É um trabalho que a gente vai passando e evoluindo. Então, falar da gente, compartilhar o que a gente tem dentro de nós é um trabalho também de evolução. Maravilha. E, Gica, para começar aqui, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falasse mais um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória e como você conseguiu se desenvolver como mulher durante seu percurso, né, e evoluir, né, que é algo que eu acompanho e vejo que você anda fazendo a todo momento, sempre elevando um degrau a mais. O autoconhecimento é um trabalho, aquela fonte que você vai bebendo e não quer mais, e tem que estar cada vez mais insaciável por esse conhecimento. Bom, eu sou a Gica Almeida. Eu sou uma Gica em várias fases da minha vida. Eu sempre falo que eu sou um ser humano em constante evolução. Eu acredito que o trabalho do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, ele é algo que é um propósito de vida. Eu acredito também que a gente veio aqui para se desenvolver. Durante algumas fases da minha vida, eu achei que eu nem sabia que isso existia. E algumas situações que acontecem na vida da gente, a gente para e pensa, e aí agora, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou, da onde que eu vim e o que eu vim fazer aqui nesse mundo. E a vida me trouxe algumas situações dessas, algumas situações desafiadoras, que às vezes quando a gente pensa que passa por coisas ruins na vida da gente, são as melhores coisas que acontecem. E aí eu aprendi que do limão a gente pode fazer uma limonada, e é isso que eu faço hoje da minha vida. Eu fiz uma transição de carreira com 45 anos, então quando as pessoas acham que já estão velhas demais para isso, eu falei assim, não, eu nunca começo do zero. Eu sempre, se eu vender minha experiência de vida, eu fico rica. E hoje foi isso isso que eu escolhi, hoje é isso que eu faço. Então eu trabalhei o autoconhecimento em mim, trabalho diariamente, e é isso que eu faço com as pessoas que compartilham esse meu lado profissional. Incrível. Hoje a Gica ajuda pessoas a se conhecerem melhor, né, a se transformar, evoluir, assim como ela teve que passar em algum momento durante sua trajetória. Porque existem muitas pessoas que têm essa dificuldade de se transformar, de evoluir, tem os desafios, né, que todos nós temos, porque nós nascemos com travas. E trazendo para vocês pessoas que alcançaram essa destrava, a chave para desbloquear determinadas limitações que todos nós temos, muitos de nós temos limitações, por exemplo, de se comunicar em grupo, de falar, se abrir, até mesmo de falar em um programa, né? E eu queria que você já desse uma dica para essas pessoas que têm essa limitação, acreditam que têm, né, no caso. Foi bem enfatizante isso que você colocou aí, bem importante. Acreditam que tem. Então, tudo que eu acredito eu tô certa, tudo que eu não acredito eu também tô certa. E, na verdade, a gente não aprende com essas... A gente não nasce, na verdade, com essas limitações. A gente aprende isso ao longo do tempo, com o que a gente escuta. Na nossa primeira fase da nossa vida, dos 0 a 7 anos, onde a gente coloca a maioria das nossas crenças, onde a gente está se desenvolvendo, os nossos caminhos neurais estão sendo construídos, o que a gente escuta, a gente capta aquilo o tempo todo, sem filtro. A gente está naquela onda teta do cérebro, então a gente está filtrando tudo, a gente vê o que a gente acredita que é certo e o que a gente acredita que é errado. E aí a gente passa 90% da nossa vida a viver sobre isso. E a grande maioria das pessoas que me procuram, na grande maioria mulheres também, elas ouviram que elas não podiam, elas acreditaram que elas não podiam. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade onde isso é muito comum. E na hora que ela me procura, eu falo assim, o que você escolhe? E normalmente as escolhas da pessoa estão em cima de algo que ela acredita que ela não consegue, porque senão ela não procuraria uma ajuda. Então, como que eu faço isso? Ou seja, sair de um relacionamento, seja uma transição de carreira, seja escolher uma carreira, seja se conhecer. Então, tudo está dentro do que eu realmente acredito ou não acredito sobre mim. E aí a pessoa nem sabe muitas vezes o que ela acredita.
porque ela não se conhece. Por isso que a gente fala, pode ser até clichê, o autoconhecimento, mas ele é a chave de tudo, ele é a base de tudo. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu sei que se eu quero continuar sendo isso ou se eu quero mudar. E aí vem os próximos passos. Maravilha. É bem interessante você trazer essa perspectiva, porque muitas pessoas dão desculpas para afirmar sobre suas próprias culpas internas, né? Que elas acreditam que não são capazes de fazer e se limitam. Então, isso é bem interessante. E As historinhas que a gente conta pra gente. as mentiras e verdades, né, que nós contamos para nós mesmos. Algumas coisas podem até ser verdades. E você pode realmente buscar algo a mais, evoluir. Essa é uma verdade. A mentira é aquilo, eu não consigo fazer, eu não posso, né? Vou deixar para amanhã, vou postergar aqui e ali, e o tempo passa. Para todos nós, para tudo. Então, se você esperar o tempo passar, ele vai passar. E você vai ficar para trás. Não é mais um dia, é menos um dia. É menos um dia. Né? Dependendo do que você conta para você mesmo. E o que você dá como dica para as pessoas que têm essa visão limitante, né, de algo que você adquiriu para você e que foi uma virada de chave na sua vida? Tem um estudo de Harvard que eles colocaram assim, que o que diferenciava os atletas que eram os primeiros 5 melhores do mundo e os 25 melhores do mundo. E pegaram atletas tenistas, normalmente esses estudos, né, de autoconhecimento, eles trabalham muito com tenistas. E aí eles descobriram que era o que eu falo para mim nos primeiros 10 segundos depois de um lance, seja positivo ou negativo, seja ganhar o ponto ou perder o ponto. Então, tudo está dentro do meu diálogo interno. O que eu falo para mim sobre a vida? Será que eu consigo me escutar? Será que eu consigo entender o que eu estou falando para mim? Porque, como a gente sabe pela neurociência, os 70 milhões de pensamentos que a gente tem por dia, então, que pensamentos eu estou tendo? Eu nem sei que pensamento que eu estou tendo. Então, o que eu estou falando para mim o tempo inteiro, que é uma verdade? Que eu posso, que eu não posso, que é fácil, que é difícil. Então, quando eles viram isso nos atletas, eu replico isso para as outras áreas da vida também. O que eu estou falando quando eu venho para um podcast desse e falo assim, nossa, vai ser fácil eu falar com o Ismael. Ou eu falo assim, nossa, vai ser difícil. Nossa, eu acho que eu estou nervosa. Não, eu acho que eu estou calma. Então, qual que é o meu diálogo interno? Então, o meu diálogo interno vai conduzir os meus próximos passos, os meus comportamentos. Porque a gente sabe, né? Pensamento gera sentimento, comportamento é resultado. Então, como eu estou me sentindo aqui com você, dependeu do que eu falei para mim antes de entrar aqui. E o que eu falei? Eu nem sei o que eu falei. Então, onde é que você estava? Quando você falou? Porque você falou. Então, onde que estava a minha mente? Onde é que estava o meu estado de presença? Então, quando a gente entende isso, eu acho que é o nosso maior superpoder, que é quando a gente vira o jogo. Eu tenho consciência do meu estado de presença, tenho consciência do que eu falo para mim, para ter consciência do que eu quero lá na frente. Então, a falta de consciência, ela pode acabar com a tua vida. Legal, né? Nós somos seres irracionais conscientes, né? Podemos desenvolver ciência das coisas. Exatamente. Você trouxe uma perspectiva legal das neurociências, né? E sobre relação ao que a gente diz para nós mesmos, sobre as sugestões que nós falamos para nós. Existem estudos que apontam que nós não tomamos as nossas próprias decisões. Nós já tomamos essas decisões antes de achar que elas foram tomadas por nós. Ou seja, será que existe livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio? E se você acreditar que existe, o que acontece? É uma verdade. É uma verdade, ele vai existir. E para quem acredita que não existe, eu sinto muito. Talvez você não tenha livre-arbítrio sobre sua vida. Talvez as pessoas ao seu redor estejam te influenciando, te amarrando, te travando. Você mesmo pode estar fazendo isso com alguém agora, né? Existem muitos líderes que, ao invés de apoiar as pessoas a crescer, elas travam, né? E você se desenvolveu como uma líder. Então, eu queria que você dissesse hoje como é para você liderar um núcleo de mulheres dentro do M-Club. Olha que desafio. E engraçado que essa pergunta me foi feita também dentro de uma reunião do Clube, do Clube M. Dentro do Clube M tem vários empresários. Para você estar lá, você tem que ser o dono do seu negócio. Então, já é um desafio maior você estar na coordenação de... Liderar líderes. Liderar líderes. Olha que desafio. E me perguntaram assim, quando que eu achei... Era uma pergunta, que era uma dinâmica que a gente fez, chamada Roda Viva. E, para mim, eu tirei uma carta e minha carta saiu assim, quando que você começou a se desenvolver como líder? Quando que você... entendeu, achou, acreditou que você era uma líder? E daí eu falei assim, é boa pergunta, porque acho que não existe um ponto crucial nisso. É o quanto que você acredita em você.
Eu acho que o líder, ele acredita nele. Eu acho que o espírito de liderança, que a gente fala, eu acredito que se eu tenho medo de me posicionar, eu não sei nem quem eu sou. Então, eu não tenho segurança, eu não tenho essa autoconfiança. Muitas pessoas, elas buscam reconhecimento. E reconhecimento é que a pessoa E se eu não me conheço, como que eu vou me reconhecer? Né? Reviver, viver 2 vezes. Reconhecer e me reconhecer 2 vezes. Se eu me conheço, eu não dependo do reconhecimento do outro. Então, eu sei minha identidade, eu entendo o que eu... aonde que eu posso me posicionar. E eu não estou ali para ser mais do que elas. Eu estou para pegar um monte de líder e coordenado. Alguém tem que colocar a ordem na casinha. Só que eu também trago para mim muito conhecimento delas. Então, quando eu entendo que elas também estão me ensinando, legal, eu consigo me posicionar melhor. Eu não estou ali para dizer que eu sou melhor que elas. Muito pelo contrário, tem mulheres incríveis ali. Que tem 2, 3, 4, 5 empresas que lideram muitas pessoas, que têm casa, marido, filho. Então, todos nós temos essa liderança dentro da gente. Se a gente não souber liderar a nossa vida, a gente não lidera nada. Então, quando você começa a entender assim, tá, mas quem que eu tô? Qual é a minha função aqui? Que, na verdade, não é sobre liderar ninguém, é só sobre desenvolver uma função a mais. Então, a minha função ali é montar um evento, colocar essas mulheres para se relacionar, porque é um clube de networking. Como que eu posiciono elas? Porque ali eu vejo mulheres incríveis que muitas vezes têm desafio de falar. Tem o desafio de fazer um network, de falar até do seu negócio. E é tipo assim, dizer para ela assim, cara, é possível, vamos lá. Maravilha, olha que interessante. Ela consegue elevar o potencial que a pessoa já tem com ela, descobrir algo a mais. Cada um temos coisas que a gente às vezes não sabe que tem, né? Os acessos, as habilidades. E isso é bem interessante. E dentro dessa linha de raciocínio aí, tenho certeza que você também teve que superar diversos desafios. Eu queria que você dissesse um pouco quais eram as crenças que te limitavam, o que você achava que não conseguia fazer antes, que você consegue fazer hoje. E o que você adquiriu como ferramenta para desbloquear isso? É interessante porque quem vê a pessoa falando, se comunicando, vê que ela não está com vergonha, que ela se posiciona, pensa que a pessoa nasceu assim, né? Até nasceu, porque a gente não nasce com nossos medos. Mas eu fui uma pessoa, uma criança, uma adolescente que... Primeiro que eu não sabia nem o que era autoestima, porque eu não tinha. Então, às vezes as pessoas... Eu já escutei muito assim, nossa, Gica, você se acha, né? Eu falei assim, olha, se eu não tiver com uma plaquinha escrito perdida, eu tô me achando. Mas eu desenvolvi isso em mim. E aí, quando eu acredito que o melhor terapeuta, a melhor pessoa que trabalha com a outra é aquele que passou pelo processo. Verdade. A gente tem muito guru da internet, a gente tem muitas pessoas que estão vendendo gelo no Polo Norte, porque leram um livro e acharam que era assim. Mas quando você passa pelo processo e você estuda o que você passou como foi o teu processo, o que aconteceu comigo, e aí você busca aquele conhecimento, aí você consegue falar com a tua verdade, com a tua congruência. Então, eu vim de uma autoestima muito baixa, onde eu achava que eu era a mais feia da turma, onde eu achava que eu não ia... Todo mundo ia... Aquela adolescente, assim, que brincava com todo mundo, mas achava que eu nunca ninguém ia querer me colocar como líder. E, na verdade, eu acho que eu fui desenvolvendo isso em mim, do tipo assim, só tem eu por mim mesma. E aí eu comecei a fazer a faculdade, e aí eu comecei a ter consciência de que eu acabava me destacando em algumas coisas. Mas eu não acabava me destacando porque eu queria me destacar. Era porque eu estava dando o máximo do meu potencial. Porque era como se falasse assim, nossa, mas se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. E eu comecei a entender que se eu estou focada no que eu quero, eu consigo. Se eu estou focada no que o outro está fazendo, eu desvio demais o meu objetivo. Então, eu acho que o meu maior aprendizado comigo foi saber que se eu estou focada no que eu quero, eu não tiro meus olhos dali. Eu sempre falo a mente no presente, mas os olhos no futuro. Então, tem uma situação muito interessante, muito cômica até, que eu lembro que eu estava na faculdade faz tempo, na época do Mamona, que morreram os Mamonas Assassinos. E todo mundo conhecia os Mamonas Assassinos, todo mundo quem, né? E eu não sabia quem eles eram. Olha só, quando morreram, eu falei, quem é esse pessoal que morreu? E aí eu tinha até vergonha de falar assim, que eu não sabia quem era, porque todo mundo estava comentando. E depois de um tempo
de alguns anos, acredito, que eu comecei a fazer, sempre faço, né, meu autoconhecimento, eu não sabia que eles eram, porque naquela época, para mim, me formar era uma situação muito desafiadora. Então, eu tinha em mente que eu tinha que me formar. Para eu me formar, eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer isso, e nada tirava do meu foco. Então, eu também nem assistia televisão. Então, eu não sabia que eles eram por causa disso. E aí, eu comecei a entender, nossa, quando eu faço isso, eu tenho um resultado bom. Quando eu faço isso, eu tenho os melhores resultados. Quando eu faço isso, eu consigo chegar mais rápido. E aí, foi exatamente não perder o foco. Eu acho que foi aí que eu entendi, talvez a liderança, talvez estar onde, né, você se posiciona, onde você consegue estar, é não perder o teu foco, não se distrair. Legal. Tem uma pessoa disciplinada, então, né? Não gosto de rotina, mas a disciplina é uma coisa assim que te leva para lugares incríveis. Até porque você também ajuda as pessoas na performance física, né? Que nada acontece sem disciplina. Nada acontece. E por muito tempo eu achei, como eu tenho um valor liberdade muito alto, eu achei que a disciplina me tirava a liberdade. Mas hoje eu entendo que a disciplina é o que mais me dá liberdade. Porque quando a gente é criança, a gente tem que ter disciplina. Então, o pai, a mãe, o avô, quem cuida de você te dá disciplina. E para você ter disciplina, você tira a tua liberdade, você perde a tua liberdade. Para poder obedecer, tem que ter disciplina. Para criar as liberdades de curto prazo. Isso. E aí a gente cresce achando que para eu ter liberdade eu não tenho que ter disciplina. E ao contrário. Essa virada de chave da vida adulta e saber que a disciplina te dá liberdade, que é ao contrário da criança, é o que te faz conseguir chegar onde você quer com mais assertividade. Ah, legal. Muito bom. E você também tem muitos mentorados, né? Tenho. Hoje eu trabalho com isso. E eu fiz nessa transição de carreira e ela veio a partir de tomadas de decisões. Uhum. Então, a vida é feita de decisões e escolhas. Muita gente fala de destino. E o destino? Eu falei assim, quais são as suas escolhas hoje? Não precisa ter uma bola de cristal para eu saber teu futuro. Então, olha as tuas decisões hoje que você vai saber teu futuro lá na frente. Não precisa de muita bruxaria para isso, não. É só você saber que decisões eu estou tomando hoje, os meus sims e os meus nãos, para saber qual vai ser o meu futuro. E aí, é isso que eu explico muito para os meus mentorados, porque normalmente eles me procuram assim, do tipo, eu preciso resolver isso, sabe? Apagar um incêndio. Daí a pessoa primeiro ela tem que entender onde ela está e o que ela quer. E a grande maioria que está num problema muito grande, ela não sabe o que ela quer. Ela só sabe que ela quer sair dali. Uhum. Mas quer sair dali para onde? Porque às vezes você fica na roda do hamster ali, gastando energia, está em movimento, mas não sai do lugar. Você tem que saber, tem que pular para fora da rodinha. Então, a primeira coisa que eu faço é ela saber o que ela quer depois dali. Porque daí ela começa a entender onde ela está, porque às vezes ela só não sabe onde ela está, ela só está presa, a mente dela está presa naquele lugar. Na hora que ela entende que, peraí, eu preciso olhar aquela luz no fim do túnel, daí eu vou para lá. E muita gente me contrata, também já aconteceu várias vezes, de falar assim, tá, mas eu não consigo dizer não para os outros. Eu falei, não, você não consegue dizer não sim para você. Porque quando a gente diz sim para a gente, o não é muito fácil. Verdade. A pessoa não consegue achar que ela é merecedora de um sim. Aí ela não quer desagradar o outro. Mas por que você pode desagradar você e não pode desagradar o outro? E quando o outro se ofende com o teu não, é porque ele não te respeita a ponto de achar que você pode ter as suas decisões. E muito menos faz questão de te agradar de alguma forma. Exatamente. Muito menos faz questão de te agradar. Não é à toa que escolher tem colher dentro da palavra, né? Você vai colher alguma coisa com base no que você está escolhendo agora. E dizer não, muitas vezes, para o outro, principalmente, é mais... Dizer sim para si mesmo. E mais importante do que aprender outra língua. Olha, que legal. Muito bom. E quais exemplos de práticas assim você utiliza no seu dia a dia e com os seus mentorados? Para os sims e os nãos, as escolhas, é assim. O que está alinhado com o meu objetivo? Anota aí quem está assistindo. Por exemplo, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer 10 quilos. Tá. E aí a minha mãe chega com um bolo de chocolate. E fala assim, você quer o bolo? Claro que eu quero o bolo. Você vai comer? Deixa eu ver se está alinhado com o meu objetivo. Aí eu olho lá, 10 quilos, não está alinhado com o meu objetivo. Eu quero comer, mas eu escolho não comer. Então aí não é o querer, é a escolha. Querer é diferente de escolher. Eu quero isso, quero. Você escolhe
comer? Não. Por quê? Porque não está alinhado com o meu objetivo. Então, a resposta é não. Então, quando você entende esse jogo, fica mais fácil. E aí fica mais leve. Porque não, você vai se culpar, tá vendo? Eu comi o bolo, mas a culpa não foi minha, foi da minha mãe que fez. Eu preciso de alguém preocupar. Eu não traga autorresponsabilidade para mim. Eu quero comer, mas eu escolho não comer. Olha só. Essa é a diferença de reprogramação mental para pensamento positivo, né? Isso é Exatamente. É na prática. E não é fácil? Não é fácil. É o lugar mais gostoso de ficar na zona de conforto, mesmo que seja desconfortável. Porque a zona de esforço, eu acredito que é eu fazer o que eu não quero para ter o que eu quero. Então, eu vou fazer o que eu não quero, que é não comer o bolo. Eu queria comer o bolo, mas o que eu quero é maior. E quando você tem um porquê grande você vai fazer aquilo, você acha um como. Porque às vezes eu não tenho o porquê que eu quero emagrecer. Porque às vezes você treina por quê? Eu treino para ficar saudável. Eu já sou saudável, não é forte o suficiente para minha mente. Uhum. Porque eu sou saudável. Por que quem nunca treinou a vida inteira, e o médico fala, se você não treinar, você vai morrer, ele começa a treinar? Porque agora ele pode morrer, daí ele começa a treinar, o porquê dele é grande. Então, escolhe um porquê grande você e aquilo. Eu quero porque... Não é suficiente, escolhe um outro porquê. Ou então vai escolher outra coisa, porque senão você vai ficar se sabotando. Porque o porquê não é grande o suficiente para você arrumar um como. Maravilha, excelente dica aqui que a Gica está trazendo para nós hoje. E, Gica, você tem uma experiência muito grande na atuação com mulheres empreendedoras, com líderes, e que as pessoas já acham que, no fundo, elas já têm esse desbloqueio todo, e muitas vezes a própria pessoa sabe que não, né? Ela vai buscar ajuda para isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual é as maiores bloqueios emocionais que você encontra nessas mulheres hoje, que você trabalha com elas. Elas não enxergarem o tamanho que elas são. Elas não conseguem enxergar. Muitas vezes a pessoa tem um poder aquisitivo muito alto, ela tem dinheiro, ela tem recurso, ela, como diz uma grande amiga minha, pobres mulheres ricas. Essa frase eu guardei para mim. A Michele, ela é uma amiga, hoje ela é responsável ela é responsável pela minha juba, pelo meu cabelo. A gente se conectou de uma forma... Uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade, porque é tipo o meu tendão de Aquiles. Então, poucas pessoas eu autorizo a cuidar dessa parte do meu corpo. E ela também atende um público muito... com poder aquisitivo alto. Mulheres que têm dinheiro. Só que, assim como dentro de um set terapêutico... dentro de um café, de uma conversa. E, às vezes, o salão de beleza também é uma terapia. Sim. Elas vão para falar as dores delas. E ela me falou essa frase, pobres mulheres ricas, e fez muito sentido. Porque não é sobre o dinheiro. É sobre a riqueza que eu tenho dentro de mim. O dinheiro é uma consequência. Quem não quer ter dinheiro é hipocrisia falar que não. Porque tem hoje muitas em dia pessoas ricas sem dinheiro por aí, né? Exatamente. Muitas pessoas ricas sem dinheiro. E muitas pessoas pobres com muito dinheiro. Então, essas dores é o que eu mais vejo. A pessoa ter essa dor de ter tudo e, ao mesmo tempo, assim, já tenho tudo, mas o que ainda falta em mim? Ainda falta algo. E que é o que o dinheiro não compra. Uhum. Que é esse amor próprio, esse autoconhecimento de entender. Muitas vezes as pessoas não emagrecem porque a gente só cuida do que a gente gosta. E, às vezes, eu não gosto de mim. Então, eu não sei como cuidar de mim, porque eu não gosto de mim o suficiente. A gente não aprendeu a gostar da gente. A gente aprendeu sempre a servir. Claro que servir é importante, mas, meu Deus, eu não cuido de mim, como que eu vou cuidar do outro? É incongruente isso. E elas se perdem na sua identidade. Eu acho que o grande... se eu colocar assim dentro dos meus top 5 e as pessoas me procurarem, é não saber quem são. Olha, muito interessante. Você me lembrou uma cliente que queria agradar o filho. E eles são uma família com alto poder aquisitivo. E o menino estava se sentindo muito triste por conta de uma namorada. Ela foi lá e presenteou o menino com um carro muito potente, uma Porsche. Não preciso falar que deu ruim, né? Então, às vezes você tenta se agradar e acaba se prejudicando, assim como você tenta agradar alguém que você ama e acaba causando algo que não vai ser tão interessante. E, às vezes, quando a gente quer agradar, principalmente quando a gente fala, eu cuido bastante de famílias, quando a gente quer agradar muito, às vezes, o filho ou o cônjuge que está com a gente, às vezes a gente tem medo de não ser amado. Porque o ser humano ele sempre faz tudo para ser amado.
Então, quando eu acho que se eu não der aquilo pro meu filho, ele não vai gostar de mim, eu dou para ele comprando o amor dele. Ou a felicidade Ou dele. a felicidade dele, porque se ele não gostar de mim, se ele ficar com raiva de mim, então eu preciso do amor dele, eu preciso do amor do meu namorado, eu preciso do amor do meu amigo, porque eu não sei o que é amor próprio. E é um desafio o amor próprio. Né? O que eu gosto de mim, o que eu não gosto, porque você vai ter que lidar com os teus efeitos. Esse é o BO do autoconhecimento. É olhar para onde você não quis olhar a vida inteira. Sim. E talvez você não queira olhar para o resto da vida. Você vai ter que olhar para aquela parte ruim. Sim. E quando olha para aquilo não pode mais ser usado contra você. E é algo contagiante, né, Gica? Assim como algo ruim, uma emoção negativa contagia as pessoas, as positivas também são contagiantes. Então, se você não tem muito amor próprio, será que as pessoas ao seu redor têm? Será que você está se conectando com pessoas que se amam verdadeiramente, que podem transmitir essa sensação para você? Estão só se retroalimentando. Você está com alguém que te alimenta com sugestões negativas, né? Que nós recebemos sugestões, o nosso cérebro vai aprender até o final da vida dele. Nada que você vai fazer vai mudar isso. Você pode aprender coisas boas ou ruins. O que vai determinar isso são as suas escolhas. E as pessoas que convivem com você também são escolhas. Por trás de toda escolha, vem várias escolhas. Eu gosto de falar sobre, quando a gente fala sobre amor, o amor próprio, a gente tem nossas emoções, né? Alegria, tristeza, raiva, medo, e tem os nossos subprodutos, que são os nossos sentimentos. E quando eu falo assim, Ismael, eu tô com raiva de você, então você teve um comportamento que despertou uma raiva que está dentro de mim. Uhum. E quando eu falo com a outra pessoa assim, eu falo assim, nossa, eu amo aquela pessoa, essa pessoa tem comportamentos que despertam o amor dentro de mim. E eu acredito que isso seja a grande diferença entre dependência emocional e amar uma pessoa. Então, eu não amo a pessoa, eu amo o que ela faz, que desperta o amor que tem dentro de mim, que eu sou capaz de amar ela. Então, você tem um comportamento que você despertou a raiva dentro de mim, eu sinto raiva de você. Então, sempre é sobre o que está dentro da gente, sempre é sobre a gente. Então, por isso que eu sempre enfatizo, quando você sabe quem você é, qual a emoção que está te gerenciando, né? O medo. Pessoas muito ciumentas são pessoas medrosas. Eu tenho medo de perder aquela pessoa, então eu tenho ciúme dela. Mas eu tenho medo de perder ela por quê? Quais são os traumas que existem por trás disso? Isso. Eu tenho medo de perder ela. E se eu perder, qual é o pior disso? O que pode acontecer? A pessoa pensa que vai morrer se perder outra pessoa. Ela depende emocionalmente daquela pessoa para estar feliz, depende daquela pessoa para fazer alguma coisa. E se você dependesse só de você? Não seria mais fácil? Muito melhor, né? Se aquilo que você ama não traz para você mais do que negativo, o positivo, tem algo de errado. Nem sempre é o outro, é a sua escolha que te levou até ali, né? E tudo na vida é uma influência mesmo. Você vai e aceita se quiser. Você pode dizer não em algum momento, buscar ajuda, porque sozinho ninguém vai a Roma. Você vai precisar de um barco, um navio, um avião, alguém vai ter que te levar até lá. O terapeuta, a mentora, a palestrante, ela serve muito bem para isso, para te ajudar a levar para um lugar que você não vai sozinho, né? Você precisa dessa pessoa para te ajudar com a equipe de vendas, com muitas vezes transição de carreira, né? Pessoas com as dores de que as pessoas estão com dificuldade de mudar mesmo, porque fizeram a mesma coisa a vida toda, eu tenho que me aposentar, mas não consigo porque eu não acho que eu consigo fazer algo diferente. Mas existem pessoas que conseguem ajudar você a mudar essa mentalidade e fazer algo novo, né? E, Gica, que tipo de mentalidade precisa ser desenvolvida e que você ajuda as outras pessoas a fazer para a realização de grandes projetos, por exemplo? A mentalidade de sucesso. Eu sempre falo, pessoas de sucesso tomam decisões rápidas. Onde eu vejo que as pessoas travam muito, ela toma uma decisão, mas ela depois fica na dúvida. Então, quando você toma uma decisão, e se for a pior decisão, lida com ela? E aí, quando você toma uma decisão, por exemplo, eu, quando fui fazer essa transição de carreira, quando eu decidi fazer, eu sabia que eu tinha inúmeras coisas que iriam poder dar certo ou poder dar errado. E eu sempre falo assim, olha, eu só vai dar errado se eu fizer dar errado. Eu sei que se der errado é porque eu montei uma estrutura para dar errado. Então, onde que eu tenho que realinhar a rota? Porque tudo depende das minhas escolhas, das minhas decisões. Então, mentalidade de sucesso é também fazer escolhas e saber para onde você está indo. Então, quando você não sabe para onde você está indo, aquela frase clichê, qualquer caminho serve. Então, você está aqui, você quer vir para cá,
Que escolhas que eu tenho que tomar, o que eu tenho que sangrar para ter aqui, porque as pessoas não querem deixar para trás muitas coisas, pessoas, situações, cidade, amizades, relacionamento, tem coisas velhos que não, padrões e velhos hábitos. padrões, velhos pensamentos, eu tenho que deixar para trás alguma coisa para ter o novo. Eu quero, mas eu não. Por que eu não consigo? Por que eu quero emagrecer e não consigo emagrecer? Por que eu quero trocar de profissão e não consigo trocar? Porque você não quer se desprender de algumas coisas? Verdade. Nos permite. Eu já vi um caso aí, você falou de uma pessoa que, vou mudar. Vou sair daqui onde eu estou, não estou feliz, vou mudar para outro lugar. A pessoa foi para lá e começou a levar todo mundo que estava lá junto, né? O sistema dela, o ecossistema dela. O ecossistema foi junto. Será que ela vai se sentir bem realmente no longo prazo? Será que ela não está levando um pouquinho daquele veneno que fazia Olha o quanto mal? ela não quer a zona de esforço. É desconfortável para ela sair. E isso é bem interessante que você traz, porque a gente precisa sair da nossa bolha, muitas vezes romper a bolha, para poder dar um salto a mais. Porque senão você vai só pegar o problema e colocar embaixo do braço e levar para outra cidade. Eu venho de uma família onde tem o valor de segurança é muito alto. Então, valoriza muito trabalhar, você tem que trabalhar muito, trabalhar arduamente. Longo que o trabalho não seja algo nobre, mas assim, ó, CLT, a segurança é ter, às vezes, umas férias, 13º, você sabe que tem aquele salário todo mês. Então, eu vim de uma família assim. E eu nunca trabalhei para ninguém. Então, desde nova, muito nova, com 12, 13 anos, eu estava lá no Senac fazendo curso, estudando. Então, e nunca ninguém... eu nunca tive esse estímulo de vai estudar, vai fazer uma faculdade, tanto que eu fui a única que me formei, fiz pós-graduação. E só que o maior desafio para mim foi sair de perto da minha família. Talvez eu não tinha essa consciência, mas eu tive uma decisão. Hoje eu sei o que eu fiz. Hoje eu sei que foram decisões, que foram escolhas, que foram... Porque eu estudei a estrutura que eu fiz. Por isso que hoje eu consigo fazer com os meus mentorados. Olha só. E aí eu fiz isso, talvez por intuição, por instinto, por querer fazer diferente, mas eu passei 20 anos longe da minha família. Em outro estado, sabe, mal tendo contato assim físico, porque era longe. Mas eu consegui me estruturar ali, porque acho que se eu não tivesse saído, eu não teria conseguido. Não sei, acho que possivelmente eu não teria conseguido. Olha só para você ver, talvez estaria dependendo de alguém da família até hoje. Isso que é interessante, né? Por exemplo, um ninho de pássaros. Você tem um pássaro que, entre vários ali, ele mesmo toma a decisão. Vou pular do ninho, né? Vou sair desse ninho e pulou. Outros, os pássaros têm que jogar para fora do ninho. Se alguém não estimular aquele pássaro a sair do ninho, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar ali sempre. Sempre. E tem famílias que é assim. E é um processo doloroso. Né? E a mãe e o pai, às vezes, quer proteger a pessoa de passar por essa dor. Mas é importante. Porque senão, como é que ele vai aprender a voar? Vai depender de você pro resto da vida para fazer tudo? Olha que interessante. Eu estava lendo sobre eu gosto de trabalhar bastante com arquétipos. Eu estava lendo sobre o arquétipo da águia. E a águia é a águia. A águia é o arquétipo do poder. Então, a águia não é águia por acaso. Nada é por acaso. E os filhotes, eu estava vendo como que a águia escolhia o macho para ter os filhotes e como que ela fazia com os filhotes dela. Então, ela sobe, a fêmea, ela sobe num lugar, pega um galho e sobe num lugar muito alto, voa muito alto e ela solta aquele galho. E o macho que consegue pegar o galho e entregar para ela, ela pega o galho e joga de novo. Se ele conseguir pegar várias vezes e entregar para ela, ele é o escolhido. Olha só o porquê. Daí eles vão fazer o ninho, ela coloca os ovos, nasce as águias, os filhotinhos. E a águia, ela não coloca a comida na boca do filhote, ela joga. E eles têm que pegar. Então, se algum cair, o macho tem a habilidade em pegar o filhote. Olha só. Então, desde cedo, ela não coloca na boca deles. Ela diz assim, tá aqui, peguem. Sabendo que vai correr o risco de algum cair. Porque eles não estão quietinhos ali esperando a comida. E se cair, ela tem a segurança de que o que ela escolheu vai pegar o filhote. Olha o que a natureza está nos mostrando. Por isso que não são poucas águias. Verdade. Oferece segurança sem desenvolver dependência. Exatamente. Isso é muito importante, né? Se desvincular do ninho para que você adquira isso. Já me perguntaram, será que eu faço isso para o meu filho? Será que eu faço aquilo? Eu falo, não. Você dá um norte. Agora, se der tudo, você está dando uma muleta. Não vai aprender nem a andar. Mas faz dar uma bússola para ele e falar assim, aqui. Se vira. Só que isso não é fácil. Eu tenho 2 filhos. Isso é muito desafiador.
Muito. Eu tenho 2 filhos, um hoje mora fora do Brasil, outro já mora em Curitiba. E eles ficam brincando que a gente eu fiz vários treinamentos com eles, né? Eles têm muito mais habilidade, acho que eu, de lidar com inteligência emocional, porque eles começaram desde cedo, desde que eram pequenininhos, já comecei a usar neles, o que eu aprendia. Então, eles têm muito recurso. Eu falei para eles assim, eu vou dar todos os recursos que vocês precisam. Colégio, estrutura emocional, inteligência emocional, treinamento. E agora vocês vão seguir o caminho de vocês. Tanto que tem muitas coisas que eu aprendo com eles. Então, meu filho hoje está na faculdade, ele já trabalha, ele estuda, ele mora sozinho, eles são muito independentes, os 2. Só que fácil, não. Imagina, o Arthur saiu de casa, aí foi para outro estado, daí o Gabriel estava comigo, estava na minha zona de conforto, de segurança. E aí ele falou assim, tenho que ver onde que eu vou fazer minha faculdade. Eu falei assim, escolhe uma cidade para você fazer, menos aqui. Para mim foi bem difícil falar isso. Só que eu sabia que ele precisava sair para poder crescer, para poder evoluir, porque quer queira, quer não, a gente protege. Uhum. E aí é uma dor, mas ao mesmo tempo eu já cansei de fazer isso com eles e chorar no quarto sozinha e me recompor e vir falar com eles, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, eu ia ficar passando a mão na cabeça deles. A gente vê nas famílias isso. Sim, muito. Porque meu pai não me deixou nada, porque minha mãe não me deixou nada, eu falei, eles deram a vida para vocês. Já deram o suficiente. Já deram, sempre deram o suficiente. Uhum. Tanto que hoje eu achava que meus pais não tinham me dado nada. Talvez nos recursos deles eles realmente não me deram, mas foi a melhor coisa que aconteceu. Não ter dado nada. Não ter dado nada. Você pode ver como a melhor coisa que você pode oferecer para alguém é conhecimento. Né? Porque através do conhecimento você adquire algo, um material para ter uma estrutura, para ter realmente, para construir coisas novas do zero. Não adianta você querer falar assim, eu vou sobreviver através daquilo que os meus pais construíram, o que eu vou fazer? E às vezes, quando a pessoa herda tudo aquilo e não teve... A conquista, a satisfação, a realização. O valor que a gente dá para aquilo. Uhum. Ou então, muita sabedoria em ouvir o mais velho, em respeitar, em ter valores, ter hierarquia. Porque o que eu vejo, o maior desafio hoje dentro das famílias é não ter hierarquia. Ninguém respeita ninguém. Eu falo assim, meu Deus, eu não me imagino gritando com a minha mãe. Eu não me imagino, sabe, falando palavrão para minha mãe. Então, e nunca recebi isso dos meus filhos também. Só que às vezes você vê filho gritando com o pai, com a mãe, não tem jeito, esse menino não tem jeito. Eu falei assim, não tem jeito, porque não foi dado limite. Não foi dado limite. Primeiro tem que dar jeito nos pais. O problema não é, às vezes, com a criança, com o adolescente. Talvez nunca seja. Nunca foi. E é isso, o mais mimado talvez vai se tornar o mais ingrato da história. Interessante que tem, eu já li, não sei se é uma pesquisa científica, mas foi feita uma pesquisa dizendo que os empreendedores são os filhos do meio. E porque normalmente são falando de Enneagrama, C8, C3, são os filhos do meio. Porque ele nem teve as regalias do primogênito, que foi o mais mimado, e nem do caçulinha, que é também o menorzinho, que sempre teve mais benefícios, o último e o primeiro. Então, a maioria dos empreendedores são filhos do meio. Por quê? Porque eu tenho que me virar. Eu vim no meio ali, eu tenho que dar um jeito, eu não tenho regalia de um lado, do outro, eu tenho que fazer por mim mesmo. E daí, decola na vida. É o que tem, o que foi jogado, né? É o que você tem, então se vira com isso. E a vida é isso. O que eu tenho hoje para me virar? Isso, então vou dar um jeito. Não tenho ninguém para passar a mão na minha cabeça. Eu conheço muitos também que nasceram de família bem estruturada, mas, por exemplo, o mais velho teve o filho de primeira viagem, os pais não sabiam lidar com essa viagem aí, deixaram de lado o menino e tudo mais. Aí tiveram outro, o caçula, depois quiseram dar tudo. Aí, nesse caso, o primeiro acabou se tornando uma pessoa super independente, cabeça, aquela pessoa mais... né? E o caçula acabou... Às vezes é para suprir a minha culpa, eu não ter dado. Por isso que os avós mimam os netos. Os netos. Porque o que eu não pude dar, então eu tenho que... Falando na minha área agora de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, eu quero compensar inconscientemente... Porque eu não dei pro meu filho. Porque eu não dei. Isso acontece muito com pais que têm filhos mais velhos, 20 anos, depois ou tem outro relacionamento e tem um filho mais novo. Às vezes tem um irmão de 6, um de 20. A caçulinha aqui tem tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque é para ele suprir uma culpa de que não deu
Talvez não deu porque não tinha condições, talvez não deu porque tinha que trabalhar, mas quer deixar mais confortável a culpa de não ter feito pelo mais velho. Aí você vê os resultados, né? Às vezes 40 anos morando com os pais, São os novos trabalhando na adolescentes empresa hoje. dos pais, com dependência total dos pais, e é isso. É bem interessante. Você trabalha muito também com essa influência terapêutica, né, Gica? O que aparece muito lá, casos para você de terapia? Eu sempre foco muito na parte da reprogramação, porque eu acredito que tudo vem do poder do que está na nossa mente, que eu falo a mente é uma coisa, o cérebro é outra, a mente é o nosso software, o cérebro é o hardware. E aí, o que aparece muito para mim é as pessoas não saber, como eu te falei, tem questão muito com a identidade delas, estão saindo de um relacionamento e não sabe o que fazer. Por quê? Porque ela não trabalhou ela dentro do relacionamento. Ela ficou muito trabalhando o outro, vivendo pelo outro. Às vezes, uma mulher que dedica toda a vida dela para os filhos saem de casa, ela não sabe mais nem quem ela é. Ela tem um choque de identidade ali. Ela não sabe o que fazer da vida, porque a vida toda foi mãe, a vida toda foi esposa, a vida toda eu fiz isso, então ela não olhou para ela. Então, hoje, se eu puder dar um conselho, uma sugestão, independente da função que você está exercendo na tua vida, seja de mãe, seja de esposa, seja de empresária, não se perde de você. Porque você sempre vai poder fazer o que você quiser. Aqui é só função, isso não é você. Uhum. É uma função de mãe, é uma função de esposa, é uma função de empresária, é uma função... Mas não é você. Porque nós somos mais que nossos comportamentos. Então, não se perde de você na tua identidade, a tua essência, de quem realmente você é. Porque aí você nunca vai ter essa questão de... Tá faltando alguma coisa na minha vida. Se eu tô preenchida comigo mesmo, se eu entendo quem eu sou, se eu sei do meu amor próprio, às vezes as pessoas acham que você é até fria. Nossa, mas você é muito fria. Eu falei, não é sobre isso. É você olhar o que está acontecendo ali. Tem coisa que é responsabilidade sua, tem coisa que não é responsabilidade sua, tem coisa que você resolve, tem coisa que você não resolve. E você está aqui o máximo de estado de presença possível. E as coisas vão acontecer, você estando ansioso ou não, estando deprimido ou não, estando doente ou não, as coisas vão acontecer. Você vai escolher passar com saúde mental ou não. Verdade. Até porque é melhor esfriar antes de tentar resolver qualquer coisa, né? Quando você está dentro da garrafa, você não consegue enxergar o rótulo dela. Às vezes, nós, terapeutas, reprogramadores, a gente consegue ver melhor. Por quê? Porque eu estou de fora. Uhum. Então, é uma das dinâmicas, uma das coisas que eu ensino muito, a gente tem ferramenta para isso, é ensinar uma mentorada a sair do problema, em outra posição, olhar para ele, que a PNL traz muito para a gente, né? Ter outros pontos de vista, porque você estava assim, ó, sem conseguir enxergar. E você olha, e às vezes era um detalhe. E aí você resolve. Pensar fora da caixa. E tem um outro conhecimento também, né? Que a gente conhece de algumas escolas bem antigas, que fala muito sobre o estado de presença, para desenvolver a presença. Que quem não sabe o que é presença, se você tiver isso, você tem tudo. Mas, basicamente, você estimula isso nas pessoas, nos seus clientes? Eu acho que esse é o ponto da onde a gente sai de qualquer problema, qualquer desafio, qualquer fundo do poço, qualquer lugar que tua mente te colocou, é porque se você sofre de ansiedade, de depressão, de problema, de pânico, você sabe, né, melhor do que eu, talvez, que é porque a tua mente não está em você. A tua mente está em qualquer lugar, ela te levou para qualquer lugar, menos no teu corpo, menos em você. Então, eu acho que eu ensino muito, eu falo, estado de presença vai te levar para onde você quiser. Seja para uma parte boa ou ruim da tua vida. Porque se eu estou pensando no que vai acontecer depois que a gente sair desse podcast, eu não estou aqui. Se eu estou pensando o que eu deixei lá atrás, eu não estou aqui. Então, se eu estou aqui, não me dá aquele branco. Verdade. Ah, mas você não está nervosa? Eu estaria nervosa se eu tivesse sob a influência de um medo, de uma ansiedade. Uma ansiedade é o quê? Eu nem sei qual a próxima pergunta que ele vai fazer. Então, eu estou preocupada. Minha mente está tão treinada para estar na frente que se ele perguntar alguma coisa e eu não souber responder, eu nem respondi essa ainda. Calma, eu estou aqui. Se eu estou aqui nessa, a próxima vai ser essa de novo. E a próxima vai ser essa de novo, nunca vai ser na frente. Do estado de presença, eu sempre falo, é teu maior superpoder, é teu estado de presença. Verdade, você aproveita mais a sua vida, o seu tempo aqui na Terra, né? Tudo, o ar que você respira, o som do mar, das ondas. Às vezes você está num ambiente maravilhoso, vivendo no inferno mental, né?
Então, realmente, quem tem presença aproveita mais a vida e desenvolve qualquer habilidade. Até nas artes marciais a gente aprende isso, né? Que você tem que ter presença para realmente fazer um movimento e prever algo. Porque você consegue até prever. Você falou aí, quando te leva para algo ruim, você sai de lá. Se a presença te levar para lá, você sabe como sair. Você resolve problemas e consegue resolver problemas de outras pessoas também. E a gente tem ferramentas para isso, né? Existem ferramentas. Porque a gente, muitas vezes, o sistema que a gente vive, a gente fez tantas vezes o caminho neural para estar no futuro, para estar ansioso, tantos para estar no passado e não fez para estar no estado de presença. Quando eu falei aqui acho que no início a gente estava conversando, um dos meus maiores aprendizados que eu tive na formação que a gente fez, que você trouxe o Dr. Paria para o Brasil e eu fiz a formação, foi aprender exatamente o que era isso. Porque a gente fala estado de presença, esteja no momento presente. E o maior desafio das pessoas é estar ali, porque o cérebro está treinado com caminhos neurais para não estar ali. Então, na hora que eu entendi isso, foi onde virou a minha chave, onde virou o jogo. Então, esse é o meu maior superpoder. Porque aí eu consigo, a ponto de você conseguir, às vezes, ler o pensamento da outra pessoa, porque você entrou em fase com ela, você frequenciou. Isso que eu falo, isso não é magia, é tecnologia. A gente frequencia a fase da outra pessoa, acessa o campo da outra pessoa, a própria hipnose não verbal, a fascinação. A gente está em presença. Prever o futuro, é como a mecânica quântica, né? A física quântica fala, o futuro chega para a gente 3 a 5 segundos antes. Por quê? Porque eu estou tão em estado de presença que eu consigo captar no campo o que está acontecendo. Sim. Então, olha que superpoder é esse. Consegue enxergar tendências. Exatamente. Então, muitas vezes você está travado em algo, investindo num projeto que já deu errado e não consegue enxergar o porquê está dando errado. Está faltando algo aí. Já teve casos de pessoas, grandes empresários, que hoje me agradecem amargamente. Inclusive, eu até gravei com um. O cara simplesmente desenvolveu uma empresa bilionária depois que ele fechou um negócio que ele acreditava demais no negócio. Por quê? Estava investindo algo que já deu errado. E muitas vezes a gente faz isso não só nos negócios. A gente faz isso também em relacionamentos, né? Amizade, família. Então, você às vezes está investindo algo que deu errado porque você não consegue enxergar a tendência e não estar presente para isso, né, Gica? E repete padrão. Daí você fica só naquela rodinha do hamster, repetindo o padrão. Daí, né, tudo acontece comigo, eu me vitimizo, eu entro no arquétipo da vítima, porque tá vendo, porque o mundo todo tá contra mim, as pessoas chegam para mim e eu sempre tô aquele dedo podre pro relacionamento, só que você não entende que você tá atraindo aquilo para você. Então, por que eu tô atraindo aquilo para mim? Porque é muito mais fácil a gente culpar o outro. E a presença vai te trazer... assim, tá, e agora? O que eu faço? O que eu escolho? Porque, olhando para esse lado físico, falando, se o meu pensamento ele gera um sentimento, o meu sentimento, no meu campo eletromagnético, atrai. Então, o que eu quero atrair para mim? Primeiro, então eu tenho que saber o que eu quero sentir, mas para eu sentir eu tenho que pensar. Tá, e como que eu vou controlar meu pensamento? No estado de presença. Sempre volta para o estado de presença. Maravilha. Isso combinado com outros conhecimentos, que eu sei que você aprendeu também, programação neurolinguística, hipnose, por aí vai. Mas você pode ter tudo isso mastigadinho, né? Basta chamar a Gica lá no privado lá e saber como fazer. Daí, assim, a gente fala o que fazer, mas como fazer, a gente contrata. Verdade, É bem interessante. E você também está dando palestras, né, Gica? Ajudando empresas. Conta mais sobre isso. Sim, a gente faz um trabalho com pessoas. Uma das coisas que eu aprendi, que eu gosto, que eu nem sabia que eu gostava tanto, era trabalhar com gente. Depois que eu vim morar em Balneário Camboriú, que eu comecei a me relacionar, que eu comecei a dar palestras, eu vim na pandemia. Na pandemia eu fiquei muito inclusa, assim, em casa, né, como todo mundo, no digital e estudando muito. Eu lembro disso. Foi uma formação que eu fiz internacional de PNL, que foi com o teu instituto. E eu estudando ali, enfim, eu entendia que eu tinha que estudar aquele período, só que quando passou a pandemia, eu falei, nossa, agora ninguém me conhece em Balneário Camboriú, eu preciso ser conhecida. Daí eu comecei a desenvolver estratégia a partir do que eu aprendi na PNL, a partir do que eu aprendi dentro de um campo, dentro da hipnose, como que eu projetava o meu futuro, para onde que eu estava indo. Tem muita gente que até acha que eu sou de Balneário. Tanta gente que eu conheço. Ou de outro mundo, né? Mais ou menos isso. Mas
Aí eu entrei no Clube de Networking, que é o Clube M hoje, que eu estou há 3 anos na coordenação do Núcleo de Mulheres. Então, ali, eu desenvolvi treinamentos, palestras, a palestra também no mundo corporativo. Hoje, eu faço... A maioria do meu trabalho é online. Tem palestras presenciais também, que eu gosto de estar com pessoas. Online nos facilita muito isso. Mas o meu maior prazer é colocar o que eu vivi e poder empacotar isso e trazer para as pessoas. Então, palestra, treinamento, mentoria é o carro-chefe do que eu faço, que é justamente desenvolver essas pessoas. Mostrar para elas o quanto é possível. Porque, às vezes, é só um ajuste de comunicação, às vezes é um ajuste de comportamento, às vezes é tão pouca diferença, que está tão grande na cabeça da pessoa, que ela faz um ajuste de comunicação, um ajuste de comportamento, um ajuste de estado de presença, e ela muda toda a vida dela. Que daí muda uma crença, que daí muda a identidade dela, e ela muda um ecossistema. Porque se é uma mulher, ela vai mudar a vida da família toda. Se é numa empresa, vai mudar toda a equipe da empresa. Porque o magnetismo de quem está sendo trabalhado influencia todo mundo. Olha, interessante, né? E como o conhecimento é capaz de mudar as pessoas, e a nós mesmos, né? Poder. Por exemplo, se você pudesse se ver, você mesma, de 10, 15 anos atrás, e falasse assim, olha, você vai se tornar tal pessoa daqui a 15 anos. Você iria acreditar? Será que iria? E eu, com o conhecimento que eu tenho hoje, talvez daqui 10 anos para frente eu consiga. Verdade. Porque eu consigo entender o poder hoje. da presença, exatamente, e ir lá e voltar. Porque a minha mente ela pode estar onde eu quiser. Eu posso ir lá criar isso em outra dimensão e trazer para cá. Os recursos para chegar até lá. Exatamente. É bem interessante, hein, Gica? E o que você traz assim como uma visão assim da sua missão hoje em dia no trabalho com as pessoas? Desenvolver essas pessoas. Primeiro, a minha missão é sempre estar me desenvolvendo. Eu tenho um valor muito alto para mim, que é o que eu passo para as pessoas, é porque eu não sei se isso sempre foi meu, ou enfim, eu vim desenvolvendo. Eu passo pelo processo para entender como foi, a ponto de eu fazer uma cirurgia com auto-hipnose no meu joelho para poder trabalhar com hipnose. Então, se não funciona comigo, como que eu vou ter a minha verdade, a minha congruência para trabalhar com outra pessoa? A congruência de que o que eu falo, o que eu penso e o que eu faço tem que estar numa linha reta. Então, hoje, é mostrar para as pessoas que o poder que ela tem dentro delas. E, às vezes, isso também é um desafio, porque tem gente que usa isso para o mal, tem gente que usa isso para o bem, tem gente que usa isso para o mal. Para manipulação. É entender que ela tem o poder de construir a vida dela. Tem gente que tem objetivos que não são tão legais, mas e ela entender que ela tem esse poder e que toda ação tem uma reação, é uma lei hermética, né? Isso vai voltar para você em algum momento. Mas hoje, meu propósito e minha visão é fazer com que as pessoas se conheçam e entendam o poder que ela tem dentro delas. Que elas não precisam da Gica, elas não precisam do Ismael, elas não precisam de ninguém. A gente precisa, entre aspas, para viver numa sociedade, num contexto, para pessoas, para me levarem para algum lugar. Mas eu sei para onde eu estou indo. E não ser conduzido para algum lugar. Então, se cada um sabe, você não é conduzido, aí você não é mais vítima. Você é o protagonista da tua história, tem alta responsabilidade, é mostrar para ela que isso é possível. É diferente, né? Eu não preciso, eu posso. Né? Eu não preciso pegar aquele avião e chegar a tal lugar. Eu posso decidir chegar lá com muito prazer, né? E muito feliz em fazer isso. E não com aquela necessidade, sentir que é necessário para mim. Eu posso comer um pedacinho de doce, eu preciso comer o doce, dá algo diferente no resultado. Não, e fala, né? Eu preciso disso, eu preciso comprar isso. Toda vez que você precisa de algo, você está sobre uma emoção. Tem uma emoção que está gerenciando você. Você não está gerenciando a tua vida. Tem uma emoção, você está sendo escravo de uma emoção. Na hora que você faz escolhas... eu escolho comprar isso, mas eu escolho gastar dinheiro, eu escolho não comprar outra coisa porque eu gastei dinheiro. Aí, quando você treina isso e reprograma isso é muito rápido na tua cabeça. Você faz uma conta muito rápida. Você coloca na balança e aí você fala... E você não consegue culpar ninguém. E aí você aprende até como não fazer de novo. Mas você é que tem a autorresponsabilidade. Maravilha. Realmente é bem enriquecedor. Né? Ainda mais quando você fala... Depois de ter passado pelo processo, pela dor, como você disse, tem muitas pessoas, às vezes, metaforicamente falando, querendo ensinar a falar inglês, sendo que a pessoa não fala.
né? Querendo ensinar a pessoa a adquirir sucesso em determinada área da vida, sendo que a pessoa nunca adquiriu isso. Ela já ganhou de presente, de brinde, já nasceu. Às vezes quer ensinar você a ser milionário e fala, me dá teu imposto de renda. É. Eu vou ver se você vai me ensinar ou não. Pois é, e às vezes até a pessoa já é realmente, mas nasceu assim. Aí conta uma história, isso. você vai acreditar, porque a pessoa estudou, fez cursos para aprender a se tornar muito persuasivo. Então é fundamental você procurar as fontes. Eu gosto de ir na fonte, né? Até contrato a pessoa assim, vou lá, né, honrar que a pessoa foi lá e buscou aprender, mas com quem você aprendeu? Pode, por gentileza, me deixar eu também chegar até ele, né? O que me impede, né? Ah, não, mas tem muita gente que nega as suas fontes, justamente pelo medo de ser pequeno. E isso é que deixa a pessoa cada vez menor. Então, quando você abre, eu não tenho problema nenhum em dizer quem são os meus professores, com quem eu aprendi, ou até mesmo com quem eu quero aprender ainda. E isso é muito bom porque enriquece, é uma troca, né, Gica? Não deixa você ficar presa no nível para não subir. Isso faz você crescer. Isso mostra o teu nível de consciência. E quando a gente faz isso, que nem você falou, a pessoa mostra o tamanho dela. Então, eu não vou contar onde que eu comprei, porque a pessoa vai lá e compra. Tipo, 8 bilhões de pessoas na Terra, não quero que uma pessoa vá fazer isso. É muito pequeno. É muito pequeno. Cuidado com o egoísmo. O conhecimento, muitas vezes, ele liberta a pessoa, mas sem que ela perceba, talvez, tem algo que prenda, né? O ego dela. O ego dela. O ego, porque tá tudo em abundância. Então, se tem uma teoria que chama Teoria dos Jogos, que até foi colocado em um filme chamado Uma Mente Brilhante. Sim, um filme muito bom. E ele ganhou o prêmio Nobel, o Russell Crowe, que é o ator, ele está falando da vida de John Nash. É um filme baseado em fatos reais. Ele desenvolveu matematicamente a teoria dos jogos, que é nada mais, nada menos que se for bom para mim, tem que ser bom para você. Se for bom para você, tem que ser bom para mim. É o ganha-ganha. Se não for assim, não vai funcionar. É verdade. Todo mundo tem que ser ganhando. Todo mundo tem que ser ganhando. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem que ganhar. Maravilha. E, Gica, uma mensagem final aí, né, que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo, uma dica bem bacana. Uma dica da Gica. Dica da Gica. Uma dica da Gica. Olhe para você, autorresponsabilidade, autoconhecimento. Autoconhecimento não é uma tarefa fácil, é talvez uma das tarefas mais árduas da vida. Porque quando você se conhece, você consegue encontrar o teu propósito, você consegue mudar de profissão, você consegue permanecer na sua, você consegue ser melhor ou pior a partir das tuas escolhas. Porque quando você se perde de você, ninguém pode te encontrar. Então, nunca se perca de você. A tua identidade, além da tua identidade, só tem a tua espiritualidade, que é além da gente. E respeite, honre a tua espiritualidade, nunca se separe do que é mente, corpo e espírito, e tire minutos do seu dia para você alinhar isso. Às vezes a gente, quer dizer, às vezes não, sempre a gente toma banho todos os dias porque a gente aprendeu. Mas a gente vai olhar para a nossa espiritualidade depois que o negócio já está desandado. A gente vai olhar para as nossas emoções depois que eu já estou tomando remédio para ansiedade. Então, olhe para as tuas emoções, olhe para o teu espiritual, olhe para o seu corpo físico todos os dias, como um banho que você toma. Porque você vai estar sempre alinhado. Isso é um autocuidado, é o maior autocuidado que você pode ter. Cuidar da tua mente, do teu corpo, do teu espírito todos os dias. E isso são minutinhos por dia, não são horas, são minutos. Maravilha. E, pessoal, você assistiu hoje o nosso programa HNcast com a Gica Almeida, uma pessoa maravilhosa. Sigam ela nas redes sociais. Se inscrevam no canal também para você acompanhar os novos programas. E qualquer coisa você pode contar conosco também nas redes sociais. Sigam lá. Um abraço a todos e até a próxima.